E por falar em petróleo, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a produção de petróleo brasileiro bateu um novo recorde no mês de setembro. Em setembro, a produção diária chegou a 2 milhões e 600 mil barris. Na comparação com setembro de 2015, houve um aumento de 11,5%. O Campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural do país, produzindo, em média, quase 640 mil barris por dia. É a maior produção de petróleo já registrada por um campo no Brasil. Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por quase 94% da produção brasileira de petróleo e gás natural. Bom, para ficar mais fácil para a gente poder entender, eu, por exemplo, acho que é melhor eu olhar aqui no telão, né? Porque eu gostaria de acompanhar, senão eu não entendo bem. Olha aqui o aumento da produção do petróleo no Brasil. Janeiro desse ano começou com 2 milhões e 300, tá vendo? Hoje nós estamos chegando a 2 milhões e 600. A produção está crescendo devagarinho, mas cresce a produção de petróleo no nosso país. Está aí a informação, portanto, né, vinda da Associação, ou da Agência Nacional do Petróleo, chamada também de ANP, como você viu ali. Bom, nós vamos conversar um pouquinho agora a respeito do Iraque. Para a gente ter uma ideia, já visto que está uma batalha pesadíssima no Iraque, que é a tomada da região de Mossul. Para isso, gentilmente está aqui conosco o professor Marcos Vinícius Freitas. Professor Marcos Vinícius é professor de Relações Internacionais da FAAP. Marcos, boa noite, bem-vindo. Marcos, dá para você ouvir, dar uma olhadinha comigo aqui no mapa? Claro que sim. Tá? Vamos colocar então o mapa aqui para a gente poder entender a situação da região. Marcos, Mossul está mais ou menos aqui, é isso ou não? Isso mesmo. Mas nessa proximidade. Bom, qual é a importância que tem, então, esse conflito que está tendo no Iraque aí? Bem, a gente sabe de uma coisa, Heródoto. Essa foi uma guerra errada feita pelos Estados Unidos, né? O problema do terrorismo começou com o Afeganistão e por um problema geopolítico e estratégico na ocasião, o presidente Bush decidiu atacar o Iraque quando saiu Saddam Hussein. Isso desestabilizou toda esta região e aí deu o ensejo ao surgimento do Estado Islâmico muito mais forte, porque quando ele conquista o território aqui, né, que é a área de conflito que a gente observa, o que ele faz justamente é, pela primeira vez, um grupo terrorista que controla território e tem acesso à riqueza. Mossul é uma cidade muito rica, eles assumem, tomam bancos, 500 milhões de dólares e aí eles conseguem fazer com que o movimento daqui, de alguma forma, se espalhe e crie instabilidade em toda a região. Então, posso entender que o Estado Islâmico pegou aqui o norte do Iraque, um pedaço da Síria também, não é isso? Isso mesmo. Não é isso? Quer dizer, aí ele acabou também se envolvendo na guerra civil da Síria? A questão da Síria é que você tem ali um ditador já há muitos anos, que é o Bashar al-Assad, e que de alguma forma o Estado Islâmico começa a se expandir como célula e cria aí toda uma situação de instabilidade que leva a uma guerra civil, na qual existe justamente grupos que querem que ele saia e grupos que querem que ele permaneça. A importância da tomada de Mossul, e por essa razão que o governo iraquiano tem ido muito forte em cima, é justamente para criar o fim desse processo histórico. Porque, ao retirar o acesso à riqueza, necessariamente a gente começa a compreender que o Estado Islâmico deverá ir embora. Sei. E a cidade de Mossul está a ponto de ser tomada por tropas do Iraque e outras forças que estão lá. Isso mesmo. Existe o auxílio dos Estados Unidos, eles não estão diretamente envolvidos, até porque em ano eleitoral nos Estados Unidos não convém que você tenha soldados americanos morrendo, mas eles estão de alguma forma apoiando aí também com a presença dos curdos que se opõem também ao Estado Islâmico. Agora me explica uma coisa. A gente sabe, então, que você explicou agora um pouquinho, os Estados Unidos atacaram o Iraque e derrubaram o Saddam Hussein. Isso mesmo. A justificativa é que ele tinha armas químicas, não é isso? Ele tinha armas de destruição em massa. Massa, que provavelmente deveriam ser armas químicas ou outras armas. Isso nunca foi achado. Não foi achado, estão procurando até hoje. Estão procurando até hoje. Aliás, o Tony Blair apoiou o Bush, não foi ou não? Foi esse processo. E o pior de tudo foi um dos grandes embaraços históricos dos Estados Unidos. O presidente Bush tinha um secretário de Estado, que foi o general Colin Powell, inclusive envolvido na guerra do Iraque, na primeira, e que o que ele fez? Ele vai às Nações Unidas e diz para o mundo e mostra mapas de movimentação de armas de destruição em massa. Então, quando ele leva isso para buscar o apoio das Nações Unidas, ele não consegue. E aí ele cria uma outra coalizão, que eram justamente Inglaterra, Austrália, que apoiaram uma ação dos Estados Unidos no Iraque. Não foi sancionado pelas Nações Unidas. Agora, essa região toda aqui é uma região petrolífera por excelência, não é? Sim. Quer dizer, tem petróleo no Iraque, tem na Síria, tem aqui no Irã e tudo mais.
Mas ela ainda tem a mesma importância econômica e geoestratégica do que tinha, sei lá, um pouco tempo atrás? Enquanto você usar gasolina no seu carro, vai ter. Vai ter. ser sempre importante. Pô, eu vendi meu carro agora com a pé. Então, mas se você usar Uber, né? Você usar Uber ou táxi, você precisa justamente do petróleo. Agora, o petróleo não é somente para a gasolina, né? Que a gente tem essa noção, mas ele entra em fertilizantes, na cadeia de produção, avião, querosene, tem uma série de coisas de utilização do petróleo. Agora, o que enfraquece esta região politicamente é se você vier a utilizar outras formas alternativas em substituição ao petróleo. Por exemplo, a energia eólica, a energia solar. E nos últimos tempos, o que a gente viu também foi o surgimento do óleo de xisto, o petróleo de xisto, que tem sido acontecido nos Estados Unidos, que se isto realmente for efetivamente implementado, a região perde muito da sua importância estratégica atualmente. Agora me explica o seguinte, os americanos, você já sei por que eles estão aí. Por que é que os russos também estão aí? Bem, eles têm uma base aonde aqui, será? Isso mesmo, né? Eles têm uma parte aqui e uma base aqui, uma relação histórica e não podemos esquecer também... Vem da época da Guerra Fria? Isso mesmo. Né? Vem um laço histórico que existe entre a família Assad e o próprio regime russo da ocasião, da União Soviética, tudo isso. Agora, o que é importante de enfatizar é que você tem uma asserção, uma briga de poder entre Estados Unidos e a Rússia nesse processo. Por quê? O que a gente observa nesta situação é que se o Bashar Assad sai, o que prevalece é o entendimento americano que você precisa trocar o regime. Os russos não. Como eles têm um interesse estratégico militar de manter a sua presença na Síria, eles não querem que o Bashar Assad saia. Estão apoiando o Bashar Assad. Então quase me leva na época de Guerra Fria. E que você, um arma um lado, o outro um lado, eles se matam, é isso? Eles não vão se matar, né? Porque quem está se matando, de fato, são civis e sírios, mais de 500 mil pessoas que morreram nesse processo inteiro. Agora, o que nós vemos aí, que é importante de enfatizar, é que o cenário da Guerra Fria está ali permanente. E ele não deixou de existir. E uma coisa importante, o próprio presidente Vladimir Putin diz que o maior erro, a maior tragédia do século XXI foi o colapso do Império Soviético. Então, como ele entende isso, como ele entende isso como sendo a maior coisa, o que acontece? Esta é uma forma de você determinar qual é o seu território e a sua área de influência. Então, quer dizer, então ele não vai arredar pé da influência que a Rússia tem nessa região. Nem um pouco. E, aliás, ele não vai fazer isso. E os americanos também não vão. Os americanos também não vão. E é por essa razão que o conflito dura 5 anos. O grande problema é que você deveria ter tido, lá atrás, uma intervenção já rápida, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Como ninguém fez nada na ocasião, os russos conseguiram dominar a região, ou conquistar a situação, manter ali a sua esfera de influência, e aí começou todo o processo de refugiados que você vê sendo enviados para o resto da Europa. E aquele monte de gente que morreu e morre todo dia no mar, né? Isso mesmo, né? Porque aí a crise começa aqui, mas ela afeta gente do norte da África. Se você pegar a Líbia, vem gente daqui. Você tem gente que vem do Afeganistão e também com o fim da Líbia, aqui embaixo, quando o Muammar Gaddafi morre, aquele controle que existia sobre o norte da África, o fluxo migratório do norte da África para a Europa desaparece. Some aquele buffer, né? Aquela área ali que impedia isso. Entendi. Tá certo. Professor Marcos Vinícius, que é professor da FAP, gentilmente aqui conosco. Marcos, o Putin também reage. Bom, a Rússia hoje é um país capitalista, não é mais um país comunista, não é verdade? Os Estados Unidos são um país capitalista. Quer dizer, no passado você tinha uma briga entre comunismo e capitalismo na época da Guerra Fria. Hoje são 2 países capitalistas, né? Agora, isso afasta a possibilidade de conflito ou a gente tem que ficar com os 4 pés para trás? Existe uma teoria em relações internacionais que diz que uma das formas de você afastar o conflito é justamente comércio. Então, se houvesse maior comércio entre eles, você teria aí diminuído a possibilidade de conflito. Mas o que a gente não pode esquecer é que existe também uma questão geoestratégica. Os russos até hoje não viraram totalmente capitalistas. É um dos grandes desafios da Rússia, né, de se enquadrar dentro do sistema internacional. E segunda coisa, ela sempre teve aí uma resistência dos Estados Unidos que vem da Guerra Fria. E se transformou num problema com a questão da Síria, com a questão da anexação da Crimeia, com a situação na Ucrânia. Então, os Estados Unidos não conseguiram interpretar, quando teve o último ciclo eleitoral, que a Rússia viria a ser um grande problema.
tanto para os Estados Unidos como para os europeus. Ela acabou se tornando um grande problema. É um grande problema. Então, hoje ela em dia, compete de novo militarmente com eles. Inclusive, alguns cientistas políticos americanos dizem que em algumas áreas eles estão mais avançados porque eles investiram mais. E é importante de ver que é um dos elementos presentes na campanha presidencial dos Estados Unidos. Né? A alegação de que os russos é que estão, de alguma forma, interferindo ao revelar os e-mails secretos da Hillary Clinton. A favor do Trump. A favor do Trump, que eles têm um amor de irmãos. Então, tem toda essa história, porque o inimigo, hoje em dia, o econômico é a China, não podemos deixar isso de lado, e o inimigo político passa a ser a Rússia. Pois é, você não fala capitalista, eu por acaso peguei um voo em Yerevan, capital lá da Armênia. E como ele não podia ir direto para Istambul, ele passou por Moscou, imagina. E eu desci no aeroporto de Moscou, ele é umas 3 ou 4 horas. Acho que foi o mais luxuoso que eu já vi na minha vida. O mais luxuoso, era um aeroporto, aquele novo aeroporto de Moscou. Fiquei pensando, falei, caramba, olha como os caras estão bem de vida aqui. Né? E se você quiser realmente encontrar russos ainda mais ricos, você precisa ir a Londres. Porque eles estão tudo lá? Em Londres é impressionante. Eu conto só uma historinha rápida. Eu estava na Harrods e vi uma meia, um par de meias por 50 libras. 50 libras a 6 era R$300 e uma outra a 20. Eu perguntei, quem é que compra uma meia de 50 libras? E o vendedor falou, os russos. Né? Os russos estão chegando. Eles estão chegando. Obrigado, viu, Marco? Obrigado pela presença.